começou lá, quando ele foi missionário, ele começou a perceber que nas tribos Zulus eles tinham uma dinâmica própria e que eles resolviam os conflitos vendo qual das ordens que tinham ali vigentes, que elas entravam em desordem e causavam um conflito. Todas as vezes que existia um conflito na tribo, ele ia lá e via qual das ordens que estava desorganizada. Quando você reorganiza, o conflito acaba. Ou ele se transforma e a gente tem formas diferentes de lidar com o conflito. E aí ele desenvolveu 3 ordens: hierarquia, pertencimento e dar e receber. E dentro dessas 3 ordens, elas, segundo ele, são as dinâmicas que regem as famílias e regem todos os sistemas. Então, os animais, quando a gente vê as revoadas no céu, aqueles pássaros todos juntos, existe um sistema ali. E quando a gente pesquisa de forma teórica, a gente vai falar dos campos mórficos ou morfogenéticos. Quem quiser pesquisar a parte teórica, buscar o Rupert Sheldrake, que é um biólogo que fala muito disso. E aí eu estou falando disso de uns 60, 70 anos atrás, no pós-guerra. Depois disso, da constelação, veio a terapia familiar, que é a parte terapêutica da constelação, que tem base no pensamento sistêmico. São poucas as pessoas que sabem disso, porque não são todos os consteladores que são terapeutas. Então, por isso que eu trago isso, acho importante, porque muita gente vai para a constelação e a constelação abre campos, abre informações que a gente não sabe lidar. Tá, eu vi tudo isso e agora? Então aqui a gente traduz um pouco do que aconteceu, que está impedindo, que está afetando aquele conflito que você traz. Eu sempre indico a série Uma Nova Mulher, para quem nunca ouviu falar, para quem não conhece, porque ali a síntese da constelação da série. E aí 2 ou 3 episódios você já consegue entender exatamente o que é uma constelação. O conflito que você está vivenciando hoje tem a ver com os antepassados. 2, 3, 10, 20 gerações para trás. E a gente vem trazendo, sendo transmitido através do nosso DNA. Dentro da astrologia, Sol e Lua. O ascendente sou eu, porque a máscara que eu habito é a que eu trago aqui, é o que eu represento. Então, o Sol, o pai, a Lua, a mãe. Masculino e feminino, o esperma e o útero. E assim a gente se compõe. Só que a gente acha que é da sua cor de cabelo, o estereótipo físico, e não é só isso. A gente herda traumas, bloqueios, dons e talentos que vêm através dos nossos ancestrais. E a gente trabalha isso no transgeracional, tanto na constelação quanto na terapia familiar sistêmica, que é a minha que eu trabalho. A constelação ela vai abrir um campo de informação. Na coletiva, todos nós que estamos aqui, a gente tem questões em comum. Todo mundo que está aqui veio por algum motivo e em algum momento isso se conecta. Então, por isso que a gente brinca que na constelação nós somos uma alma familiar. Todo mundo tem questões parecidas e quando eu trago um tema, você se conecta com o tema, mas é muito mais ampliado do que isso. Mas a pessoa nunca trabalha sistêmico por curiosidade, por mais que ela ache que está ali por acaso, mas ela é capturada por um campo que está propício já para ser olhado e ela vai buscar uma constelação, ela vai buscar alguma ajuda. No caso, eu falo da constelação porque é o que eu trabalho, mas existem outras técnicas de limpeza de DNA e para que a gente possa limpar isso. Se a gente não fizer o que tiver que fazer, alguém vai fazer. Então aqui é a possibilidade para a gente olhar para ver o que eu hoje no meu adulto posso fazer de diferente, porque é isso que a ancestralidade espera da gente. Agora, quando a gente não faz, ou sabe o que tem que fazer, mas continua não fazendo, algo vai acontecer. E aí dentro da família existem coisas, por exemplo, exclusões, que a gente não vê, ou finge que não está vendo, ou exclui um parente, um ancestral, e alguém da geração seguinte vai fazer isso, vai repetir esse padrão. Por exemplo, uma pessoa que fica internada. Por que aquela pessoa vai para um hospício, vai para uma clausura, vai para algum lugar? Geralmente é uma pessoa da família que acha que é o doente. Ele só está mostrando a doença familiar. Então, quem teve tio internado, teve parente internado, assim como eu, sabe do que eu estou falando. É um dos motivos pelo qual eu estou aqui. Tem uma série da Netflix que eu indico, principalmente para os homens que gostam mais, Por Trás das Prisões Mais Severas do Mundo. São os prisioneiros, porque cometeram crimes, e cada país tem a sua especificidade. Se eu não me engano, no Brasil é o tráfico de drogas, que o vício emocional, o vício é um dos grandes problemas do Brasil. Cada episódio fala de um país diferente e cada país tem a sua questão. E os presos,
Eles estão ali porque eles são os condenados pela doença do sistema. Tem um que me chama mais atenção, acho que por questões pessoais, que ele é um psicopata e ele diz assim, na época que eu assisti isso, uns 6, 7 anos atrás, ele devia ter uns menos de 30 anos, ele não chegou nem no adulto, que é o retorno de Saturno, que a gente trabalha na astrologia, que é aos 30. Ele diz assim, um psicopata com doenças psiquiátricas, segundo os diagnósticos. Ele diz assim para o entrevistador, se os meus pais tivessem cuidado de mim, eu não estava aqui, mas agora eu não posso mais sair, porque ele foi condenado à prisão perpétua e realmente matou pessoas. Na constelação a gente vai olhar isso com amor. A gente precisa estar pronto para colocar essa pessoa no coração, porque a gente não sabe por que ela fez isso. Mas ela fez o que muitas pessoas têm vontade de fazer e não fizeram, porque senão eu não estava lá. É sobre isso a constelação. É um amor que cura.